Tudo bem, pessoal? Vamos aí mais uma aula de matemática para o ensino médio, alunos do primeiro ano. Essa é uma parte 2 da revisão de potenciação. Também vou tratar um pouco de radiciação nessa aula de revisão. E lembrando que esses conhecimentos são muito importantes para o pleno aprendizado de funções exponenciais. Bom, eu sou o professor Carlos Eustáquio e vamos dar início aí ao estudo dos conteúdos. Bom, para iniciar a nossa videoaula, eu vou apresentar esse problema motivador. Talvez muitos já devem ter resolvido um problema semelhante, mas talvez muitos também nunca viram um problema do tipo. Considere as seguintes potências: 5 elevado a 360, 3 elevado a 480 e 2 elevado a 720. Escreva tais potências em ordem decrescente, né? Então é para você escrever qual dessas potências é a maior, qual é a segunda maior, né? E qual é a terceira maior. Decrescente, da maior para menor. Não é viável, nem em calculadora vocês vão conseguir realizar esse cálculo, não é verdade? 2 vezes 2 vezes 2, olha só, 720 fatores 2, 360 fatores 5, números enormes. Mas, se vocês dominarem os conhecimentos estudados nessa videoaula, com certeza vocês vão ter plenas capacidades, né, plenas habilidades para resolver problemas desse tipo e outros tantos muito mais complexos. Tá bom? Bem, não falei na última aula, né? Então vamos começar com isso. Potência de expoente inteiro negativo, né? Relembrando aí o que é o inverso multiplicativo de um número real não nulo. Então chamamos de inverso multiplicativo do número real não nulo b, o número b elevado a menos 1, ou seja, a potência de base b e expoente menos 1. Tal que b elevado a menos 1 é igual a razão 1 dividido por b, né? 1 sobre b. Bom, gente, o que significa isso, né? Por exemplo, o que seria o 2 elevado a menos 1? É 1 dividido por 2. O que seria, por exemplo, o 8,7 elevado a menos 1? É 1 dividido por 8,7. Agora, o que muita gente acha estranho é que, por exemplo, 5 terços elevado a menos 1 é 3 quintos, né? Aí muitos possam dizer assim, é isso. Mas por que 3 quintos, professor? Ó, pela definição, né? Número real não nulo b, né? Então, potência de base b, expoente b menos 1 é 1 dividido por b. Não é isso que a gente acabou de tratar? Então, vamos pensar nisso aqui, ó. 5 terços elevado a menos 1. Então, por essa definição, é 1 dividido por 5 terços. Tá? Mas aí, relembrando aqui, divisão de frações, né? Conserva a primeira e divide pelo inverso da segunda. Primeira fração aqui é 1, que pode ser também entendido como 1 dividido por 1. O inverso da segunda é 3 quintos. 1 vezes qualquer número, né? Qualquer número real, é ele próprio. Né? Por isso que isso é 3 quintos. Ou seja, quando você tem a fração elevada a expoente menos 1, basta você inverter a fração. Tá? Se você não estiver lembrando, né? Professor, mas onde que tem esse 1? Ele está aqui debaixo. É porque a gente multiplicar por 1, né? Dividir por 1, não altera o quociente, não altera o produto, né? Não é verdade?
multiplicar por 1 e dividir por 1. Né? Multiplicar por 1 não altera o produto. Né? Dividir um número por 1 não altera a razão, né? Não é verdade? Então, só relembrando, mas eu acredito que a grande maioria sabe, 1 é igual a 1 dividido por 1. Tudo bem? Bom, então vamos dar prosseguimento ao que a gente está tratando nessa videoaula. Dados um número real b diferente de zero e um número natural n, qualquer natural, chamamos de potência de base b e expoente menos n o número b elevado a menos n. Tá? E aí, ó, b elevado a menos n é igual a 1 sobre b elevado a n. Tudo bem? Então, observe que b elevado a n é o inverso multiplicativo. Desculpe. Observe que b elevado a menos n é o inverso multiplicativo de b elevado a n. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos do que nós estamos tratando. Né? Bem, por exemplo, 2 elevado a menos 3. O que é isso? Né? É 1 sobre 2 elevado a 3. Tudo bem? E já um caso de uma fração. Nós já vimos o que acontece. Vamos pegar aqui, por exemplo, 7 oitavos elevado a menos 2. Ah, professor, eu quero resolver. Ah, pode resolver, tá? 2 elevado a 3, né? O cubo de 2, né? Lembrando que potência de expoente b é o cubo, né? Potência de expoente 2 é o quadrado, né? Eu não relembrei desses fatos na última aula, é bom falar. Então, por exemplo, 7 oitavos elevado a menos 2, né? Então, o que é isso? É 1, né? Seguindo ali a definição, tá? 1 sobre 7 oitavos elevado a 2. Mas vai inverter tudo isso aqui, não é verdade? Então, a gente vai ter 8 sétimos elevado a 2. Então, isso aqui vai dar 64,49 avos. A minha dica é que quando você tiver, no caso, uma fração elevada a um expoente negativo, você já inverte, já passa direto, né? Passa direto para esse ponto aqui. Tá bom? Tudo dentro das condições que a gente já enumerou no enunciado. Essas definições. Uma coisa que eu tenho que alertar você, sempre observar bem a definição, tá? Não pode deixar de observar as definições. Número real, né? Número real não nulo, não é verdade? Número real, diferente de zero, número real não nulo é a mesma coisa, né? O zero não pode ser, né? Então vamos prosseguir aí. Bom, lembra aquelas propriedades operatórias, né, da potenciação para expoentes naturais? Elas também valem para expoentes inteiros. São as mesmas, né? Eu numerei aqui seguindo, né? Mas é a mesma 1, 2, 3, 4 e 5 que eu fiz na última aula. Aqui é porque parece uma continuação, né? Mas é porque são exatamente as mesmas, tá? Multiplicação de potências de mesma base, divisão de potências de mesma base, potência do produto de dois números, potência da divisão de dois números, né? E potência de potência, tá bom? Vamos pegar aqui alguns exemplos agora. Só lembrando uma coisa, né? Claro, eu já falei, os expoentes m e n que vão aparecer nessa propriedade são números inteiros, tá? E A e B aqui são bases, né? Bases, vocês vão ver que, como a gente está falando de potência, né? Em algum momento serão bases reais não nulas, né? Sempre não nulos, porque eu não quero nada, não quero zero no denominador, não quero preocupar com isso aqui, tá? Bem, vamos pegar alguns exemplos aqui, por exemplo, 2
elevado a menos 7 vezes 2 elevado a 5, por exemplo. Vai continuar a mesma coisa, ó. Produto de potências de mesma base. Conserva-se a base, que é a mesma, né? E soma-se os expoentes. Tá? Menos 7 mais 5 dá menos 2. Aí aqui se pode terminar o cálculo, né? Que é 1 sobre 2 ao quadrado, né? Isso aqui dá 1/4, tá bom? Vamos fazer mais uma delas aí, né? Por exemplo, 10 elevado a... Olha só que interessante essa. 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a menos 2. Divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Esse menos é da propriedade, tá? Então é menos, né? Menos 2, porque esse é o expoente da base idêntica aqui, né? Bases iguais nessas operações. Então, o que ocorre aqui? A gente vai somar. Por quê? Menos vezes menos já sabe que é mais, né? Isso aí vai dar 10 elevado a 7, que é... Se você quiser resolver aqui, fique à vontade, tá? Eu não vou ficar falando de todas as propriedades novamente, que isso já está na parte 1 da aula, tá? Mas o que eu chamo a atenção é que você tem que ficar, como são expoentes inteiros, você tem que se atentar, né, aos sinais, tudo bem? Não pode dar uma bobeira nesse ponto, por exemplo. 3 elevado a menos 2 elevado a menos 4, por exemplo. Potência de potência, conserva a base e multiplica-se os expoentes. Então, sempre conservando os parênteses, quando é uma multiplicação, uma divisão de números, né, negativos, não é verdade? Menos produto de dois números negativos, né, é positivo. O produto de dois números negativos é positivo. O produto é positivo, né? Se você gosta daquela regrinha, né? Menos vezes menos dá mais, tudo bem, né? Mas o correto é o produto de dois números negativos é positivo, tá? Então, isso aqui vai ser 3 elevado a 8, né? Então, vamos continuar aí, né? Não vou revisar todas as propriedades, tá? Vamos lá. Agora, como eu tinha dito anteriormente, hoje eu vou tratar um pouco de radiciação também, né? E vocês verão que a radiciação está diretamente ligada com a potenciação, né? São operações inversas, vamos dizer assim, igual a adição e a subtração, né? Igual também a multiplicação e a divisão, não da mesma forma, mas elas são inversas, tá? E a radiciação e a potenciação são operações inversas entre si. Bom, quando eu digo aqui, igual vocês estão vendo aqui no título, raiz enésima, isso, ou n traço ésima, de expoente n, tá bom? Isso significa. Então vamos lá. Dados um número real no negativo b, olha, não vamos tratar de raiz de número negativo a partir desses tópicos, tá bom? Isso aí já estudou, né? Já deve ter estudado. Por quê? Porque para trabalhar as funções exponenciais, a gente vai deixar isso de lado, tá bom? E mais adiante eu vou especificar os motivos, numa próxima aula, tá? Não exatamente na próxima videoaula, mas uma aula que virá posteriormente. Então, dados um número real não negativo b e um número inteiro positivo n, inteiro positivo, né? 1, 2, 3, 0 não entra. Chamamos de raiz enésima aritmética de b o número real e não negativo a, tal que a elevado a esse n é igual a b. Ou seja, ó, raiz de índice n, tá? Lembrando, isso aqui é o índice da raiz, né? O b que é o radicando, tudo bem? Tá bom? Índice radicando, raiz de índice n, né, do radicando b é igual a se somente se. No caso aqui, eu estou pegando que esse b
é real não negativo, né? O A vai ser maior ou igual a zero e A elevado a n é igual a B. Tá? Então tem uma única resposta. Né? Única resposta. Muita gente confunde essas coisas, mas eu não vou entrar em detalhes, porque no início do ano eu já falei sobre esses detalhes. A elevado a n tem que ser igual a B se isso aqui for verdade, se tudo que está aqui, né, é verdade, tá bom? Uma conclusão imediata é que, dessa definição aqui, raiz enésima de B, né, isso tudo elevado a um expoente n é o próprio B. É aquele famoso cancela, não sei se vocês lembram, corta aqui, porque potenciação não é o inverso da radiciação, então tem a ver com isso. Claro que B é um número real não negativo e aqui no caso o n é um inteiro, né, positivo. Bom, então nós podemos fazer isso, tá bom? Vocês já conhecem radiciação, porque a gente está revisando, é claro, mas a gente tem que tratar novamente das propriedades operatórias da radiciação, tá? Então, no primeiro momento, né, nós temos que ver com quais tipos de número a gente vai realizar operações de radiciação, né? Primeiro, nós vamos trabalhar com dois números aqui, A e B, reais não negativos, tá? Reais não negativos, tudo bem? Se aparecer B no denominador, pode ser zero? Não, já está até aqui na terceira propriedade. M, um número inteiro, pode ser um inteiro positivo, um inteiro negativo e também pode ser zero, tá? O N e o P, números inteiros positivos, né? Ou seja, 1, 2, 3 em diante, 0 e menos, nenhum negativo, tá? N e P inteiros positivos e o M um inteiro qualquer. As seguintes operatórias, né, da radiciação, claro, são válidas. Ó. Desculpe-me. Vamos lá. Primeira. Opa. Voltou aqui só um momento. Desculpa, vamos lá. Primeira propriedade. Essa propriedade 1, que eu acabei de mostrar para vocês, ela está explicitando o seguinte. Né? Está explicando o seguinte, que isso aqui é verdade. Como assim, professor? Isso aqui é verdade. Onde eu vou usar isso, professor? Onde eu vou usar esse tipo de situação? Olha, onde você vai usar uma situação desse tipo, tá? Onde você pode usar esse tipo de situação, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, raiz de índice 6 de, por exemplo, 8 elevado a 2, por exemplo, né? Você observa o que tem a ver esse 6 aqui, né? O que é o 6 em termos de multiplicação? É 2 vezes 3. E você observa que o que é o 8? É 2 em termos de potenciação e radiciação. É 2 ao cubo. Então, isso aqui, se você começa a observar um pouco, olha, você pode escrever assim, né? E como 3 vezes 2 é 6, quer dizer o seguinte, né? Que, olha só, tanto o expoente aqui, né, do radicando quanto o índice da raiz são iguais, né? Então isso aqui dá 2, não é verdade? Uma observação que eu fiz nesse momento, mas vão ter uns problemas mais interessantes da gente tratar essa propriedade, tá? Principalmente o nosso problema motivador, tá? Parece ser um pouco inútil, mas não é. Primeiro eu vou mostrar mais uma propriedade e depois vou dar um exemplo mais interessante da aplicação dessa propriedade aqui. Segunda propriedade aqui. Raiz enésima do produto, né, é igual ao produto das raízes, conservando-se o índice, né? Então, vamos lá.
Vamos pegar aqui. E tem 2, né? Então, temos o seguinte, que raiz enésima de A vezes B igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Bom, professor, onde que se usa isso? Por exemplo, se eu te pedir para calcular, por exemplo, no caso, uma situação desse tipo aqui, ó. Raiz de, digamos, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 12. Lembrando que aqui é 2, né? Não pode esquecer que quando não aparece o índice da raiz é porque é 2, né? Ora, raiz quadrada de 3 é irracional, raiz quadrada de 12 é irracional. Mas por essa propriedade que você pode usar ela também nesse sentido aqui, tá? Vamos dizer de trás para frente, olha. Ou seja, né? Olha, então isso aqui é raiz de 3 vezes 12. Quanto que é 3 vezes 12? 36. E todos vocês vão lembrar que raiz de 36 é 6, porque 6 ao quadrado dá 36, não é? É uma boa aplicação, não é verdade, dessa propriedade aqui, não é? Muitas vezes vai aparecer esse tipo de situação. Eu estou cansado de ver inúmeros problemas envolvendo um cálculo semelhante, tá? Vamos à próxima propriedade, tá bom? Olha, raiz de índice n da razão A sobre B é igual raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B, lembrando que B é diferente de zero. Muito simples essa, né? Não tem mistério algum aqui. É só mesmo, eu já vou até direto para o exemplo, né? É uma coisa tipo, né? Eu não vou colocar coisas exatas aqui, mas é algo do tipo só uma aplicação direta mesmo, tá? Vai em algum momento vai ser interessante, sim, num cálculo isso aqui você vai poder usar essa propriedade. Mas assim, não quero que você foque demais nessas propriedades. Você tem que dominar, né? E a questão é saber quando usar, né? Que nós vamos tratar nos exercícios, tá? É uma aplicação direta, você pode tanto da direita, né, da esquerda para a direita, quanto fazer da direita para a esquerda. Como seria um exemplo? Professor, dá um exemplo, né, para que fique mais simples, né? Eu vou dar um exemplo realmente bem simples, tá? Por exemplo, calcule isso aqui, por exemplo, ó, raiz cúbica de 81 dividido por raiz cúbica de 3, né? Ó, o que dá para fazer aqui? Vou fazer isso aqui, ó. Vou usar essa propriedade, né, daqui para cá, ó. 81 dividido por 3. Opa, dá para fazer alguma coisa, né? Isso aqui dá para dividir. 8 por 3 dá, né, 2. 21 dá 7. 27 é 3 ao cubo. Então isso aqui dá 3. Professor, deu 3 aqui porque é 3, tudo 3? Não. É uma coincidência. Aqui poderia ser outros números, poderia dar 2, dar 4, poderia dar outras coisas, tá bom? Mas é um exemplo, tá, de aplicação dessa propriedade. Então aqui, essa aqui é muito útil, vou falar a verdade para você, é muito útil, a gente usa muito, tá, essa quarta propriedade. Então, a potência, né, de base raiz enésima de B expoente m, a gente pode escrever isso da seguinte maneira, tá? A gente pode escrever isso assim, tá bom? São coisas iguais. Quanto que vai ser útil? Olha, aqui você já vê que muitas vezes vai dar para você fazer cancelamentos, né? Quando você tem, no caso, por exemplo,
põe aqui 3, e aqui, sei lá, 5, e aqui suponho, por exemplo, 6, né? Então isso aqui te garante a questão do corte, né? Por quê? Por que te garante a questão do corte? Porque isso aqui pela propriedade é isso, não é verdade? E aqui que eu estava falando com vocês que eu ia comentar com vocês, isso aqui posso pensar, é 3 vezes 1, e o 6 aqui é 3 vezes 2, não é verdade? Então, olha só, cancelou aqui, então eu tenho o quê? 5 elevado a 2, né? Aquela primeira propriedade, vocês lembram que eu falei que ia comentar alguma coisa do tipo, né? Então, aproveitei aqui, estou usando aqui, isso dá 25, né? 2 propriedades nesse exemplo. Vocês podem perceber que é muito cálculo, né? Essa parte é mais cálculo mesmo, tá? É isso mesmo, tá? É isso mesmo que nós vamos trabalhar nesse início, essa revisão com os cálculos, né? E essa quinta propriedade operatória que também ela é muito usual, tá? Então já vamos direto a um exemplo, né? Para não ficar chato isso aqui, tá? Então aqui, por exemplo, como simplificar isso aqui? Usando a propriedade, basta multiplicar os índices aqui, né? Tudo bem? Poderíamos até, já que isso dá para fatorar, fazer uma coisa do tipo aqui, né? Isso é 2 ao quadrado e aquele famoso corte, né? Agora eu já vou explicar para vocês, né? Então, isso aqui é raiz cúbica de 2, tá? Aproveitei, né, o embalo para fazer um exemplo mais interessante dessa quinta propriedade aqui, tá bom? Então aqui nós usamos a propriedade, mas uma coisa que o pessoal confunde muito, né, e eu já vou comentar, por exemplo, você não poderia fazer isso, tá? Se fosse um caso assim, ó, tá? Vou mostrar para vocês. Por exemplo, tivesse um aqui. Você não pode fazer, aqui ó, tá na raiz, tá? Nessa raiz aqui. Aí você não pode fazer essa propriedade não, tá? Você não pode não. Professor, tem como eu ver que número real positivo, né? Isso aqui é quadrado? Tem como, né? Eu posso aí, claro que nesse período remoto é mais complicado um pouco de trabalhar conhecimentos mais aprofundados de cálculo, né? Técnicas de cálculo, técnicas algébricas, aritméticas, mas uma coisa desse tipo tem como se simplificar, tá? Tem como você simplificar, mas eu não vou tratar aqui para delongar, tá? Então você não pode usar num caso desse aqui, tá bom? Então vamos continuar aí para não delongar muito a videoaula. Bem, então tratamos aí das propriedades operatórias da radiciação, tudo bem? E agora eu vou falar a potência de expoente racional, né, gente? A fração de inteiros, né? Número racional é a fração de inteiros. Então vamos lá. Para todo B real positivo em N inteiro positivo, tá? O N inteiro positivo a gente escreve assim: B elevado a 1 sobre N é igual raiz enésima de B. O que significa isso? Por exemplo, né? Por exemplo, 5 elevado a meio. O que é isso? Isso é uma forma de escrever raiz quadrada de 5. Tá? E esse 1, professor? Esse 1 é aqui, ó. Vou escrever de azul. Esse expoente que aparece aqui. E com esse conhecimento você já consegue escrever as outras formas. Né? Ah, o 2 é porque aqui não aparece 2, exato, esse 2 é daqui da raiz quadrada, tá? Então, professor, então como é que ficaria, então, se fosse, por exemplo, 8 não vai ser legal, por exemplo, 7 elevado a 1/3, raiz cúbica de 7, né? 1 aqui é o expoente, tá bom? Então, uma forma de a gente escrever, né? Dados um número real positivo B, um número inteiro M e um número inteiro positivo N, tá? Inteiro positivo porque está no índice, não pode ser zero, não pode ser negativo quando está no índice, tá bom? Sempre inteiro positivo. Chamamos de potência de base B e expoente M dividido por N, né? Razão M sobre N.
raiz enésima aritmética de b elevado a n. O que significa isso? Ó? B elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de b elevado a n. O que significa exatamente isso aqui, né? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Agora vai ficar mais fácil. Ó. Por exemplo, olha, 5 elevado a, por exemplo, 9 meios. O que é isso? Aqui é o 2, né? E aqui 5 elevado a 9. Acho que agora as coisas vão começar a chegar no lugar, né? Por exemplo, 7 elevado a 2 terços, por exemplo. O que seria isso? Então, raiz cúbica de 7, né? Radicando raiz cúbica de 7 ao quadrado, né? Raiz cúbica do quadrado de 7, por exemplo, tá? Então, aqui eu já dei um exemplo aqui, né? Sobre isso, já pus um 9 aqui. E lembrando que nós estamos trabalhando aqui, ó, número positivo, tá? Tá bom? Não pode esquecer, né? Número positivo. Pode aparecer um expoente negativo, professor? Vamos voltar para a definição. Olha, m é um número inteiro, ó, um número inteiro m, né? E um número inteiro positivo n. Pode aparecer positivo. Pode, por exemplo, vamos pegar aqui 2 elevado a menos 3 quintos, por exemplo. Como é que ficaria isso, professor? Primeiro, a gente vai fazer esse esqueminha aqui, ó. Isso aqui, ó, é 1 sobre 2 elevado a 3 quintos, não é verdade? Agora, aqui a gente vai aplicar o que a gente acabou de aprender, né? Que é raiz de índice 5, raiz de índice 5 aqui o radicando 2 ao cubo, tá? Então, isso aqui pode ser escrito assim. Ah, professor, mas radical no denominador pode? Ó, poder pode, mas geralmente a gente faz um processo que chama racionalização, né? Também posso revisar isso com vocês, se vocês quiserem, tá bom? E no caso eu vou ter que postar numa próxima videoaula, né? Porque já tá dando aí um tempo, já tá bem alongado, tá? Bom, então, já sabemos disso, né? Então, para uma razão m dividido por n maior que zero, ó, um número positivo, tá? Por que não pode ser negativo nem zero? Por quê? Nós vamos definir 0 elevado a um número positivo igual a zero. Não pode ser negativo porque inverte zero, fica no denominador, gente. Não pode, né? Não pode, né? E 0 elevado a zero é indefinido também, né, gente? Indefinido, é indeterminação. Também não pode. Então, a gente só vai definir 0 elevado a um número racional, né? Igual a zero, se esse expoente aqui, esse número racional, for positivo, tá? Bom, todas essas propriedades operatórias da potenciação, todas elas também valem, né? Para, aqui vocês vão ver aqui, números racionais no expoente, tá? Todas valem. Somar expoentes fracionários, né? Tudo vale. Eu vou dar um exemplozinho aqui, né? Também eu não quero que fique muito tempo, mas é só para vocês entenderem que vale mesmo. Por exemplo, 2 quintos vezes 3 elevado a, por exemplo, 3 quartos, por exemplo, né? Potência, produto de potências de mesma base. Conserva-se a base, soma-se os expoentes. Ah, meu Deus, soma de fração. Ah! Não fica doido, não. Tira o MMC de 5 e 4, faça a sominha lá, sofra lá um pouquinho. MMC de 5 e 4 é 20, né? Tem a ver com as frações equivalentes, né? Bom, qual que é a fração equivalente a 2 quintos que tem denominador 20? Uai, só multiplica. Uai, quanto vezes 5 que dá 20? 4. Então, multiplico 2 por 4, né? Qual é a fração equivalente a 3 quartos de denominador 20? Uai, quanto vezes 4 que dá 20? Uai, é 5. Então, multiplico 3 por 5, né? Depois, se vocês quiserem falar também de frações equivalentes, quem quiser relembrar,
Então, isso aqui é 23, 3 elevado a 23, 20. Ah, pronto, somei. Ah, deu um trabalho inteiro, gente. Fração, você sabe como é que é, né? Tem gente que fica louco, não pode ver uma fração que já cai de desespero. Nossa, isso é pior que o Covid-19. Não, gente, não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Não, isso passa infinitamente. Infinitamente não pode dizer, mas passa tão longe que eu posso, no sentido assim, figurado, dizer infinitamente, né? Mas matematicamente verdadeiro, é claro que não, porque infinito é infinito. Bom, então, gente, todas essas propriedades valem também para os expoentes racionais, tá? E aí tem os exercícios do livro, vocês podem dar uma olhadinha aí. E agora a gente vai retomar o nosso problema motivador. Considere as seguintes potências: 5 elevado a 360, 3 elevado a 480 e 2 elevado a 720. Né? Escrever isso em ordem decrescente. Bom, 360, 480, 720. Vamos lá. Vamos lá. Gente, sem calculador, sem muitos métodos avançados de cálculo, como que a gente compara isso? Uai, a gente seria fácil se os expoentes fossem iguais. É verdade? Ou se as bases fossem iguais. Só que as bases aqui não vão ficar iguais. Aí a gente começa a usar uma técnica que eu vou mostrar para vocês, né? Olha. Todo caso de comparação, você vê potências de bases diferentes, né? Principalmente se são números primos, olha, são 3 números primos, né? Tanto o 5 quanto o 3 e o 2. Às vezes também pode ser até um número composto, mas o segredo é você olha para isso aqui, ó, vamos fazer o famoso, tirar o famoso MMC, ó, MMC de 360, 480 e 720. Não sei se vocês lembram como faz isso simultaneamente, né? Mas eu vou relembrar para vocês. É assim, né? Como eu não preciso fatorar, eu não vou fatorar, tá? Eu quero agilizar minha vida no MMC, olha. Como termina tudo em 0, eu já vou dividir por 10. Não vou fatorar isso aqui dessa vez, tá? Pode fatorar? Fica à vontade. Porque, não, senão vai ser... Não sai do lugar aqui, não. Ficar fatorando isso toda hora, não. Ó. Olha só. Par divide por 4, divide por 4, par e divide por 4. Na verdade, esse divide por 3, esse por 3, esse por 3 também. Então, sabe o que eu vou fazer? Hoje eu vou vir dividir 4 e 3, dá 12. Então, eu vou vir dividir por 12. Isso aqui dá 3, isso aqui dá 4. E isso aqui dá 6. Pronto. Fatoração simultânea, tá? Ó. Fatoração simultânea, tá? O que significa essa fatoração simultânea? Olha, não tem nenhum número, né, primo, né, que divide simultaneamente o 3, o 4 e o 6, tá? Não tem. Primo não, o único que divide é 1. Então, cheguei aqui onde eu queria, né? Porque o 3 e o 4 são primos entre si, né? Não é verdade? O 3 e o 4 são primos entre si, então não tem um número que divide simultaneamente os 3, tá? Então, eu já estou satisfeito. Por que eu já estou satisfeito? Porque 10 vezes 12 dá quanto? 120. Então, esse aqui é o MMC desses 3 números. O que eu vou fazer agora? Olha, 360 dividido por 120 dá quanto? 3. Então, olha só. Esse cara aqui é 5 elevado a 3 elevado a 120. Por quê? 3 vezes 120, usando uma daquelas propriedades, né? Dá 360. 480 dividido por 120 dá quanto? 4. Então, 3 elevado a 4 elevado a 120, né? Dá 3 elevado a 480. Por quê? 4 vezes
120 dá 480. E por último, 720 por 120 dá 6, né? Então, 2 elevado a 6 elevado a 120 é 2 elevado a 720. Bom, ó, aqui 5 elevado a 3 dá para calcular, dá 125. Tá vendo? Aqui 3 elevado a 4 também dá para calcular, dá 81. Com esforçozinho dá para calcular. 2 elevado a 6 não é uma tarefa difícil, né? Dá quanto? 64. Não é verdade? Bom, então, o que acontece? Olha só. Ah, professor, isso é uma pegadinha, né? Que o senhor queria fazer com a gente. É, mais ou menos. Não é bem uma pegadinha, mas não. Mas não é bem uma pegadinha só porque eu pus nessa ordem aqui, não, né? Mas muitas vezes a gente acha que a potência, né, altera muito, mas poderia trocar aqui. Então, na verdade, o maior realmente é esse aqui. Esse é o maior. Na verdade, o segundo maior é esse aqui mesmo. Porque ó, os expoentes, você vê que são iguais. Isso é maior que isso, não é verdade? Isso é maior que isso. E, na verdade, o menor é o último que está aqui mesmo. Então, quando eu apresentei os três lá da forma que estão, já estão em ordem decrescente, tá? Não está querendo escrever no cantinho. Vou deixar assim, tá? Vou deixar assim, decrescente, tá? Né? Ou seja, o que significa isso então? Não é verdade? Significa que esse é maior que esse e esse é maior que esse. Tá bom? Então essa já é a ordem decrescente. Bom, espero que vocês, né, vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham gostado desse problema, é um problema diferente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu achei que ficou um pouco longa ainda, tá? Eu tenho aí que tentar fazer umas aulas menores um pouco, né? Mas é isso aí. Chegamos ao fim dessa aula. Podem aí deixar alguns comentários, se você quiser fazer uma pergunta, né? Eu estou à disposição para responder, tá? Tudo de bom para todos. Até a próxima videoaula.